Para as pessoas que não sabem o que está acontecendo, nós estamos numa caminhada de fé. São 6 quartas-feiras estudando o livro de Josué. Essa é a segunda quarta-feira. É uma mensagem, hoje a mensagem é de 2 minutinhos, já termino para a gente poder orar. Para a gente poder orar mais ainda. E essa palavra de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecível. Não somos nós que mandamos em Deus, e jamais vamos mandar em Deus. Mas é Ele que manda em tudo. Acredito que a salvação é para todos. Uns vão crer e outros vão duvidar. Uns vão acreditar em Deus dentro da igreja e vão para o céu. E outros vão estar dentro da igreja e vão duvidar de Deus, vão para o inferno. Alguns vão estar no bordel da prostituição e vão crer em Deus e serão salvos. Indo por esse entendimento, a gente pensa que é impossível uma pessoa ser salva dentro do bordel. É possível para Deus. Deus muitas vezes nos surpreende, a maneira como Ele salva as pessoas, a maneira como Ele cura as pessoas, a maneira como Ele liberta as pessoas e a maneira como Ele transforma as pessoas. Por isso você tem que tomar cuidado muito com aquilo que você fala, porque a sua língua pode queimar. Eu não quero dizer nada, não quero falar nada. O tempo é resposta para tudo. Só o tempo. Nós não temos o poder do futuro, nem do nosso presente. Hoje vivemos e amanhã desaparecemos. Tudo está na mão de Deus, somos dependentes do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Raabe, uma mulher prostituta, que fez parte da genealogia da família do povo de Deus, das gerações. Podemos até imaginar, poxa, poderia fazer parte da família do povo de Deus os certinhos, os que são santos, e justamente a prostituta estava lá. Ela foi escolhida para estar na genealogia do povo de Deus. E nós temos que entender como que isso aconteceu. Por isso que aonde você for, você tem que levar Jesus, falar de Jesus para todo mundo. Vai que uma hora você acerta o coração de alguém e alguém se converte a Cristo, como a Raabe, a prostituta. Tem muitas mensagens aqui, prometo não estender o culto muito. É 2 minutinhos, é rápido, e a gente termina. Não é o meu forte terminar o culto tarde. Amém? Não é o meu forte. O versículo 1. Josué capítulo 2, versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai lá em Jericó e observai a terra. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa,
porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho do Jordão, até os valos, e fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, estão com medo, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais, o que? Destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diga graças a Deus. Então, semana passada nós falamos sobre a preparação de Josué. Demos início a essa mensagem. Você ouviu, você entendeu? Que Deus não coloca nada em nossa mão antes da nossa preparação. E é importante que você se prepare nessa vida, para Deus confiar coisas grandes na sua mão. E esse capítulo 2, ele fala justamente dos 2 espias, né, o Josué com uma capacidade já de vivência, de espiar a terra. Por que não 12? Porque 2. Por que não enviar 12? Só enviaram 2. Porque 12, dos 12 só restou 2 naquele tempo, quando espiou lá em Números 13. 10 deu problema e só 2 deu resultado. Então, é melhor você trabalhar com a minoria do que você sempre confiar na maioria. Não que a maioria não seja importante no trabalho, mas não dá muita confusão. Entende a visão? Então Josué já estava experimentado em trabalho, falou: só vai 2. Vocês vão chegar em Jericó. Esses 2 espias foram, não temos o nome deles aqui. Eles foram, espiaram lá para ver o tamanho da muralha, quantos soldados havia naquela cidade, a largura daquela cidade, porque você, antes de você derrubar o seu inimigo, você precisa conhecer ele. Você precisa conhecer a fraqueza do seu adversário, antes de derrubá-lo. Como Deus falou para Moisés naquele tempo, para poder espiar a terra de Canaã, Josué também com a mesma estratégia. Time que está ganhando, não se mexe, meu irmão. Pode ter certeza disso. Enviou. Só que os 2 espias foram à casa de uma mulher, chamada Raabe. E a Raabe, ela é uma mulher, ela faz parte do símbolo da depravação humana. O símbolo do homem caído. O símbolo do homem sem Deus. Porque se a gente for ler o texto de Josué e só relatar o texto de Josué como uma história que os espias foram lá espiar Jericó. Não, nós temos que ver aqui a mão de Deus. Deus salvando a Raabe. E aí a pergunta que muitas pessoas podem fazer na mensagem, indagar com o pastor: e por que Deus só salvou Raabe e não salvou o restante do povo lá de Jericó? Porque a maioria do povo de Jericó era um povo pagão.
faziam parte dos cananeus, que adorava Baal e outros deuses. E somente Raabe, no seu coração, ela creu no Senhor. Ela creu no Deus de Israel. Como o lugar aonde ela vivia era um lugar do quê? De prostituição, de um bordel. Imagine comigo na sua cabeça os soldados que iam lá para a casa dela, iam lá para o salão de festa dela, para o bordel dela. Vários homens ficavam lá. Vários homens iam levar notícia daquilo que aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Olha o que aconteceu lá, o tal do povo de Israel aí, ó, derrotou os inimigos lá do Egito. Esse povo de Israel é um povo poderoso. E meu irmão, conversa vai, conversa vem, a fé vai entrando. Chega uma hora que a fé vai entrando no coração da pessoa. E no coração da Raabe já começou a despertar já um desejo por esse Deus. Logo, logo você vai ver que ela vai claramente abandonar os seus deuses e vai abraçar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Aí a gente pergunta, como é que pode uma pessoa tão pecadora, tão suja como Raabe, representante da depravação do pecado, uma mulher vai ser salva? É Deus. Deus tem os seus mistérios. Agora, Deus só salva quem crê. Quem confia nele, quem acredita nele, quem crê na misericórdia dele. E estava lá Raabe. Os homens não relataram para ela, lá no bordel, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas da onde? Do Mar Vermelho. Chega uma hora que a fé, ela vai entrando no coração da pessoa. Sabe, muitas vezes nós já temos falado tanto de Deus para tanta gente. A pergunta que nós já temos falado, será que aquela pessoa creu naquilo que eu falei, naquilo que eu preguei, naquilo que eu ensinei? Uai, quem quer ser salvo é a pessoa. Uma hora eu creio que a porta vai abrir, né? Eis que estou à porta e bato. A minha missão como pregador e a sua como pregador do Senhor é você falar do amor de Deus para todo mundo, todo pecador. Se vai crer, se vai aceitar, se vai ser salvo, eu não sei. Só que eu sei que uma hora, a pessoa que crê e despertar para Deus, a pessoa será salva. Porque a salvação, ela é gratuita para todo aquele que crê no Senhor. Deus não vai passar com o manto dele e vai resgatar as pessoas, diz assim, não, ele só vai resgatar as pessoas que creem. Nós temos que olhar para a vida da Raabe e olhar para a nossa vida como nós éramos. Perdidos. Porque a prostituição é um dos pecados mais sujos que existe. E ela foi perdoada. Quando eu disse que ela é o símbolo da depravação, é que mesmo ela sendo suja, Deus aceitou ela para poder limpar ela, para poder transformar a vida dessa mulher. E Deus pode fazer essa obra na nossa casa, na vida dos nossos familiares. Nós temos que crer. Amém, Jesus? Temos que acreditar profundamente. Os espias estavam lá. Isso é bonito eu relatar isso. Foram espiar a terra. Chegaram os soldados, porque ficaram sabendo que os espias foram em Jericó. Os soldados bateram na casa de Raabe, dizendo assim, olha, fiquei sabendo que tem uns 2 homens na sua casa aí. Eles vieram aqui, mas não estão mais aqui. E uma das perguntas que eu falei semana passada é que se a Raabe mentiu ou não. E aí? Os espias estavam em cima de onde? Do telhado. Os soldados perguntaram, os espias estão aí? Ela falou o quê? Não. Ela mentiu? Sim ou não? Sim. Mentira é mentira, irmão. Não tem justificação para mentira não, meu querido. E eu não estou aqui também para poder passar a mão na cabeça da Raabe também não. Deu para entender ou não? Eu estou aqui para poder pregar o que está escrito. Agora, o que nós temos que entender, que o autor de Josué não condena ela, não fica condenando essa mulher. Não fica dando tanta ênfase a isso. E nós temos que entender também que ela era uma mulher pagã. Ela não era do povo de Deus ainda. Ela não era uma israelita, ela não era uma judia. Então ela nem sabia o que era princípio de lei, ela nem sabia o que era mandamento. Ela nem conhecia os mandamentos do Senhor de Êxodo capítulo 20. Então não estou aqui a defesa dela.
Mas vai chegar-se um momento que essa mulher vai se converter, amém? Todo pecador, quando chega na igreja, tem os seus momentos de crise. Levanta, cai, é ou não é? Mas depois vai se acertando, vai se ajeitando e Deus vai abençoando essa pessoa. Muitos de nós aqui. Quantos de nós chegamos na igreja, no começo começamos a errar muito? Até que a palavra foi vindo, ela foi nos limpando, ela foi nos restaurando, e você foi aprendendo que era errado, que era certo, é ou não é? E você determinou, a partir de hoje, isso daqui eu não faço mais, glória a Deus por isso. Então essa mulher, nós temos que entender ela na exposição dessa palavra, essa mulher está sendo alcançada pelo próprio Deus. Gente, continue crendo, que Deus é um Deus longânimo, que Deus é um Deus misericordioso, que o pior da turma vai ser salvo. O mais sujo, o mais lascado, Deus quer ele. Escute o que eu estou dizendo. É o bandido, é o traficante, é a prostituta, é o mentiroso, é o ladrão. Nós temos que acreditar nisso. A nossa visão sempre tem que ser voltada para isso, que Deus é um Deus longânimo, é um Deus que salva, é um Deus que resgata. Aí a pergunta nossa tem que ser essa: por que Deus salvou só Raabe? Porque ela creu. Ela creu. E os outros não creram. Agora, um entendimento que nós temos que ter: como é que o nosso inimigo nos vê? E como nós vemos o nosso inimigo? Você crê que Deus está contigo? Você acredita que Deus está ao seu lado? Se Deus está ao seu lado, por que você tem que ter medo? Você tem que ter confiança. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Olha como os inimigos viam o povo de Deus. Pulando um pouquinho aí. O versículo, o 10 ainda. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e também quem? Que estava da além do Jordão, dos quais destruíste. Esse Seom aqui, esse Og, foi quando o povo de Deus entrou na terra prometida. E você sabe que havia muitos gigantes lá, e havia reis também lá, e Deus deu vitória. Só para você poder ter ideia, o que o povo de Deus venceu na entrada de Canaã foi um dos maiores gigantes. Todo mundo tinha medo desses dois aqui, ó. O rei de Seom e o rei de Og. Quem vencesse esses dois aqui, meu irmão, cai fora. Cai fora que vem chumbo grosso aí. E Deus estava com o povo de Israel. Então esse povo de Jericó aqui, ó, olha aqui, estavam tremendo igual vara verde. Já viu de onde veio essa expressão? Do interior. E estavam tremendo de medo. Porque os 2 espias vão a Jericó para poder ver a fraqueza do seu inimigo. Quando Raabe fala para os 2 espias: olha, todo o povo de Jericó está com medo de vocês, era isso que eles precisavam ouvir. Uma das coisas que você tem que ouvir hoje: o diabo tem medo de você quando você ora. Quando você jejua. Quando você vive a palavra de Deus. Não lê. Ler tem que ler, mas quando você vive a palavra de Deus. O diabo não tem medo de pessoas que não oram, de pessoas que não se consagram, pessoas que não têm intimidade com isso aqui, ó. E o povo de Deus tinha relacionamento com Deus. De dia Deus guiava o povo numa nuvem, de noite era uma nuvem de fogo. Deus sempre estava com o povo de Israel, o povo com Deus, sempre vivendo em harmonia, e isso faz os inimigos terem medo de nós. Acredite, você quer que a sua confiança aumente dia após dia? Ore. Você quer que a sua confiança diminua? Enfraqueça? Fica sem orar.
O Salmo 39, do versículo 1, do versículo 2 ao versículo 3, ele nos relata a história do homem chamado Davi, que no momento que ele deixou o inimigo, a presença do inimigo, permanecer diante dele, ele se enfraqueceu. Ele ficou mudo, ele ficou calado. Mas no verso 3 mostra que quando ele volta para a comunhão, olha só que bonito, ele volta para a comunhão, a confiança dele volta. O fogo de Deus acendeu dentro de Davi, e ele começou a orar e começou a falar com Deus, e o inimigo caiu por terra. No Salmo 73 nós vemos o outro salmista chamado Asaf, que por um momento quase deu um vacilo tremendo, por olhar para a prosperidade do ímpio, e quase se afastou de Deus. Mas quando ele volta, ele vê a destruição dos ímpios, ele volta para Deus, ele se fortalece, e a confiança dele voltou. No Salmo 91, que eu preguei aqui na sexta-feira, aquele que habita na sombra do Onipotente, o quê? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, nele eu confio, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza. Só fala isso, irmãos, quem está na presença de Deus, quem confia em Deus. Então, se eu vivo afastado de Deus, a minha confiança, ela vai diminuir. O inimigo tem medo, irmãos, de quem ora. A exortação aqui nessa noite é a pergunta do Espírito Santo. Mas quero, bem devagarinho vou cutucar. Você tem orado? Tem buscado o Senhor como você deveria ter buscado? Está vindo aí a tal da segunda onda, da terceira onda, a quarta onda, a quinta onda, a sexta onda. Irmão, quantas ondas vier, você vai flutuar e você vai viver na presença de Deus, em nome de Jesus. Tem medo da onda não, irmão. Tenha medo daquele que pode fazer a sua alma padecer no inferno. Busca a Deus todos os dias, leia a sua Bíblia. Ah, estou sendo religioso. Está não, irmão. Você está na presença de Deus. Quando a gente está na presença de Deus, nossa confiança aumenta. E você quer enfraquecer o inimigo? Permaneça na presença de Deus. Viva a presença de Deus. Respire a presença de Deus. Ô irmão, os inimigos estavam com medo do povo de Deus. Acredito como a muralha era bem alta. O povo de Jericó via do outro lado da ilha do Jordão. Eu peguei lá o mapa geográfico, eu vi lá o pedaço das águas do Jordão, aqui Jericó, e o povo de Deus aqui. Acho que de noite dá para ver a fogueira acesa, né? Pelo menos isso, né? Naquele tempo não tinha a tecnologia que temos hoje, mas bem de longe dá para ver a fogueira acesa de longe, aquela multidão de irmãos. Se 30 pessoas dentro de uma mata já faz um movimento, imagina 3 milhões. É muita gente ou não é? Por aí, como os historiadores falam, saíram do Egito, foram mais de 3 milhões de pessoas. Muita gente. Quem é esse povo? O que eles vieram fazer aqui? Eles vieram matar esse povo de Jericó. Israel recebeu uma ordem de Deus para destruir essa cidade. O porquê? Porque Jericó era uma cidade pagã e poderia impedir o plano de Deus. Aí o ponto de interrogação na mente das pessoas, quando o pastor fala, impedir o plano de Deus, imagina Deus, quem impedirá? A mente da gente vai longe, né, irmãos? Impedir Deus ninguém consegue, mas consegue impedir as pessoas, consegue enfraquecer as pessoas. Então Deus não queria que aquela Jericó, viesse influenciar ou contaminar o povo de Deus. Então tinha que matar tudo, para que não houvesse a contaminação. Essa foi a ordem de Deus. Ah, mas deixou viva lá a moça lá, chamada Raabe. Vamos terminar aqui de ler essa parte? Pois é. Só que ela creu no Senhor, e quem crê é salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo? Aí, ó. Porque temos ouvido que o Senhor, versículo 10, secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que fizeste dos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Então, no coração de Raabe já tinha o que, gente?
uma fé. Creu ou não creu ela? Como é que pode uma pessoa que adora Baal, que adora o deus Moloque e outros deuses? Esse deus Moloque aí era um deus que as pessoas antigamente pegavam as próprias criancinhas e sacrificavam esse deus. Baal é o deus da sexualidade, da orgia, da prostituição. Quem conhece sobre símbolos, qualquer rotatória que você vai, você vê um pináculo assim, ó, de pé. Símbolo maçônico, símbolo de Baal. Alguns historiadores até falam que aquela torre lá de Paris lá é o símbolo de Baal, aquilo ali. O símbolo pontudo da prostituição. Adoração, irmão, é só Deus. Nós glorificamos só o Senhor. Mas Jesus já prometeu que não vai ficar pedra sobre pedra, um dia vai acabar tudo, vai destruir tudo, e o povo de Deus vai para Nova Jerusalém, e glória a Deus, aleluia. Quem crê, irmão, que Deus salva aqueles que creem? Pode ser o mais sujo, irmãos. Pode ser o mais perdido. Se crê o ministro, Deus salva. E ó, quer ficar surpreso? A mulher não se converteu dentro da igreja, não. Ela não recebeu Deus dentro da igreja. Onde foi? No bordel. Escuta o que eu estou falando para você. Essas missões aí, ó, patrocinadas televisão. Quer ver? A pessoa está lá no bordel, está lá assistindo o show da fé. Um exemplo. Está assistindo uma programação, está ouvindo uma palavra de Deus. A pessoa está recebendo Deus ali, Cristo. E se ela crê, ela pode ser salva ou não pode? Pode ou não pode? Ele pode ficar surpreso. Dentro da cadeia, alguém pode ser salvo. Dentro do hospital, alguém pode ser salvo nas últimas ali. Vai morrendo, ligou a televisão, opa! Nós vamos ficar muito surpresos, quando chegarmos no céu. O tanto de gente que a gente jurava ter morrido e foi para o inferno, e chega lá no céu. Mas você está aqui, aí você vai dizer, rapaz, a misericórdia de Deus é o quê? É grande mesmo. Eu acreditava que você estava lá com o xilindró, com o capeta, com o chifrudo lá. E Deus é bom. É porque a pessoa está dentro da igreja que ela vai ser salva. Ela pode estar dentro da igreja e ir para o inferno, irmãos. E uma pessoa que nunca frequentou uma igreja pode ser salva. Aí eu te falo, sabe por quê? Porque creu, ó, no poder da palavra, do evangelho. Se você quer ser um cristão diferente, creia em toda a palavra que sai da boca de Deus. Creia toda, em toda. E aquelas palavras que desafiam você, creia mais nessas. Porque é essas que vão te transformar. Que vão fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Já tenho pregado aqui, tudo que é difícil é porque vale a pena lutar. O que te desafia é o que vai te transformar. O que não te desafia não te transforma. Me desafia, Senhor. Então Deus sempre está nos surpreendendo a cada dia. E essa mulher aqui, eu fiquei muito emocionado, lendo sobre a graça de Deus, que eu vejo a graça de Deus na vida dessa mulher. 12. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, pelo Deus de vocês, hein? Pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal, o quê? Certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos, às minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrareis as nossas vidas, o quê? E aí o pacote é completo, né? Quando você crê no Senhor, é salvo todo mundo, não falta um da sua casa. A graça salvadora de Deus, quando você crê nela, olha, irmão, vou te dar essa palavra, toma posse dela. É assim que você tem que olhar para a palavra de Deus, ô Jesus. Assim como o Senhor tem misericórdia de mim, eu, um sujo pecador, faça isso com todo mundo da minha família, Senhor. Salva todo mundo também. Porque eu não aceito isso sozinho, não. Se é promessa, eu creio, então. É eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor.
Então ali a Raabe começa a fazer uma aliança, um juramento, um comprometimento, uma promessa com os 2 espias. E você vai ver vice-versa. Os 2 espias também vão fazer um juramento com ela, para ela não abrir a boca sobre o plano. Porque o povo de Israel vai invadir aquela cidade. E ela não pode falar nada. Se ela falar, se ela entregar os espias, o acordo naquele mesmo momento vai ser, quebrado. Diga assim comigo. A mulher prometeu. Não, diga assim, ela cumpriu o que prometeu. Tá certo, né? Ela cumpriu o que prometeu. Olha, gente, você só pode prometer na vida o que você pode cumprir. Nunca diga nada para as pessoas que você vai fazer algo por elas. Coloque sempre Deus. Se Deus me der condições, eu vou fazer isso por você. Deus me dê graça. Mas nunca faça promessa por você. Nós só podemos prometer algo para alguém, uma coisa que a gente pode cumprir. É tão feio isso. Porque o Senhor nos ensina que a palavra do crente tem que ser o quê? O que passou disso? É procedência maligna. Eu vou na tua casa e não vai. Eu vou orar por você. Olha, eu sou um pastor, quando a pessoa fala assim, só ora por mim, eu já oro na hora. Porque é tanta gente que pede oração para mim, que eu posso esquecer uma hora de orar por uma pessoa. Então quando alguém fala assim, só ora por mim, agora, fecha os olhos. Porque já aconteceu isso comigo, que é tanta gente que a gente atende, ixi, o irmão pediu oração, depois de 2, 3 dias eu lembrei que o irmão pediu oração para mim e esqueci. Então eu já oro na hora. Para não falar assim, depois eu oro pelo irmão. Eu já intercedo, ou quando acaba o culto aqui, já ando no meu escritório, agradeço pela reunião de hoje, e assim vai. Nós temos que ter fidelidade no nosso juramento. Os nossos juramentos têm que ser fiéis, irmãos. Falando um pouquinho de casamento, de família, cadê os maridos? Ih, rapaz. Cadê as irmãs casadas? E as solteiras? E viúvas também, Você prometeu fidelidade à sua esposa? Homem. Vai até o fim. Eu vou te falar uma coisa. A vida passa. Esse negócio que você foi um dia jovem, vai acabar. A velhice vai bater na tua porta. Tu vai ficar com as pelancas caindo. Estou falando a verdade. E a irmã também. Pode passar o reino o que for. Chegar uma hora que não vai fazer mais efeito. Não vai ter como mais. Tem tanta gente que esticou tanta pele que a pele ficou até feia. Tanto esticou. É verdade. Pode cuidar. Até onde dá, cuide da sua pele. Amém? Mas voltando aqui. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel ao seu esposo. No olhar. No relacionamento. Mas em tudo. E eu digo que a maior fidelidade não é quando os dois estão juntos. É quando os dois não estão juntos. Quando quem te julga é Deus. Quando quem te vê é Deus. Quando quem sabe de tudo é quem? É Deus. E uma coisa, além de você ter compromisso com a sua esposa, com o seu esposo, você tem compromisso. Antes de você ser fiel à sua esposa, seu esposo, você é fiel ao Senhor. Então, um juramento significa fidelidade. Fidelidade significa uma aliança que não pode ser rompida e nem quebrada. Quando uma aliança é quebrada, a coisa fica ruim. Relacionamento tem que ser fortalecido diariamente. Às vezes um bom dia que você dá para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu cônjuge, isso fortalece. Às vezes uma gracinha que você faz no dia, fortalece. Você sabe o que é gracinha, né? Não precisa nem falar o que é gracinha, né? Não é fazer cara de palhaço, não, de graça, não.
Gracinha é você comprar um negócio lá, um docinho, chocolate. Tem gente que nem sabe o que é isso e esqueceu o que é isso, nem faz mais gracinha. Ainda mais nessa pandemia. Esqueceu que existe família. O relacionamento precisa ser forte, mas não é só isso que fortalece também não. Respeito também fortalece. Admiração. Diálogo. Se você tem um problema, você tem que conversar com o seu esposo, conversar com a sua esposa. Você nunca tem que contar os seus problemas para a sua amiga. Às vezes um problema tem que ser resolvido com o esposo. Fale com ele, ou fale com ela. Ore a Deus. E Deus vai estar no meio de vocês dois e tudo vai dar certo. Fidelidade, juramento, aliança, até o final. Raabe manteve o seu pacto. Amém, gente? Os homens ficaram felizes, glória a Deus por isso, aleluia. No versículo, nós vamos terminar aqui, no versículo 20. Pula aí rapidinho. Também se tu denunciares esse nosso negócio, os homens disseram, seremos desobrigados ao teu juramento, que nos fizestes o quê? Jurar. Está acabando. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlate. Na onde, gente? Ela pendurou um linho. Alguns falam um tecido, uma fita. Tem gente que faz até campanha disso, de colocar fita. Deixa eu dar uma explicação, que isso também faz parte da mensagem, da explicação, até do sinal. Porque imagina comigo, olha aqui pastor, olha no meu rosto aqui, ó, meu rosto. Quantas casas havia em Jericó? Muitas. No momento da invasão de Jericó, que o povo de Israel ia invadir aquela cidade, eles tinham que não invadir uma casa, a casa de Raabe. Mas para não invadir essa casa deveria ter o quê? Um sinal. E foi uma fita o quê? Uma fita vermelha, um linho vermelho. E aí, quando os espias chegaram para Josué, notificaram, ó, tem uma parceira lá que nos ajudou lá, a irmã ajudou a gente lá. Não é do povo, mas vai ser. Já estamos profetizando já. O nome dela é Raabe. A casa que vocês verem lá, tem uma fita vermelha. Não mata o povo lá não, deixa todo mundo vivo. Que o juramento foi esse, para deixar o pai, a mãe, os irmãos e ela, todo mundo o quê? Vivo. Isso daqui se remete à nossa vida espiritual. Quem creu em Jesus, quem recebeu Jesus na sua vida, quem é salvo em Cristo Jesus, tem uma marca. A marca do sangue está em você. Você não vê, mas espiritualmente você é marcado já. E somente quem são os marcados que serão salvos e não serão destruídos. Quando o anjo da morte foi lá no Egito, no momento das pragas, alguém lembra dessa cena? As portas, os umbrais tinham que ter uma marca. Era ou não é? Era um sinal. Qual é o sinal? O sangue nos umbrais. Está pensando o quê? Que alguém vai chegar de qualquer jeito ali, vai pular dentro do barco sem a marca. Não. Tem que ter o sinal. Quem não tiver o sinal de Deus, qual é o sinal de Deus, pastor? Vai se humilhar, se arrepender, abraçar Jesus, crer no cristianismo, crer na palavra, crer em Jesus, viver a fé. Amém? Esse é o sinal. Você abandonou o mundo, agora você é de Jesus. O mais bonito vem vindo aí. Guarda a emoção para o final, velho. Amém? Segura aí. Aí está lá a fita lá. Versículo 22. Foram-se, pois, chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. 23. E assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente, olha só a expressão desses 2 espias, certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos. Você sabe o que eu vejo aqui? A diferença. Se tivesse mandado 12, ia atrapalhar o plano. Esses voltam
com boa notícia. Tem inimigo? Tem. Tem gente? Tem. Está pensando que tudo na vida vai ser fácil? Ô Josué, mas estou com uma boa notícia aqui. Está todo mundo tremendo de medo. Porque Deus está conosco. Gente, o povo de Deus tem que ter uma confiança imensa. Nesses dias tão difíceis, você não tem que desacreditar de Deus. Que Deus não vai te socorrer, que Deus não vai suprir sua necessidade, que Deus não vai cuidar da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Se você pensar que a coisa ruim vai acontecer, vai acontecer. Mas por mais que existem as dificuldades, você está recebendo hoje uma palavra. Deus é conosco. Mesmo diante das dificuldades. Josué, eu ouvi lá que o povo está todo mundo com medo da gente. O que nos espera? Então Josué armou todo mundo, vamos embora, vamos invadir Jericó. Não. Estamos no momento da preparação. O primeiro passo foi dado, o segundo foi espiar, terceiro, vamos nos santificar. Quarto, vamos colocar a arca que é a presença de Deus. E aí você vai ver a coisa funcionar. Depois que eles deram todos os passos, todo mundo deu risada do povo rodeando lá em volta daquela muralha. Só foi um berro da trombeta, irmão. Ó, caiu tudo. Depois caiu as muralhas, o povo invadiu. Nós conhecemos o resultado. O povo de Deus invadiu Jericó, começou a matança de todo mundo. E promessa dita é promessa cumprida, né? Josué 6. O que você crê te salva, tá? Mas o que você não crê não te salva. Josué 6, versículo 25. E assim deu Josué a vida a quem? A prostituta Raabe, e a família de seu pai, e a tudo quanto tinha. Diga assim comigo, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. O mais bonito de tudo isso, essa mulher não merecia não. O que uma mulher pagã vai fazer no meio do povo de Deus? A graça de Deus transforma o pecador em um homem chamado servo de Deus. Indigno, agora digno. Não por ele mesmo, mas por causa do sangue de Jesus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Todos nós aqui não éramos merecedores. E se somos, graças a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos ver que bonito a genealogia da família? Aí, ó, só para dar outra pitadinha para a gente poder terminar para orar. A Raabe ficou no meio do povo de Deus por um tempo. E aí a Raabe deu uma olhada para um homem chamado Salmão. Não é Salmão peixe não, tá, irmão? O nome do cara é Salmão. Raabe olhou para o Salmão. E Salmão olhou para Raabe. Ai, irmão. Salmão chegou para o José e falou, ó, gostei da moça. Ah, mas a moça é prostituta, não importa. Raabe se rendeu, deixou de ser cananeia, para se tornar uma judia do povo de Deus. Agora ela não é mais pagã. Agora ela é uma judia, diga graças a Deus. Daqui a pouco casaram os dois, estão lá felizes para sempre. Amém, Jesus? Nasce o primeiro baguri da família. Veio o baguri. Qual que é o nome do baguri? Qual que é o nome? Vocês estão ruins, gente. Diga assim comigo. Nasceu o Boaz. Tinha um irmão que chama Boaz, né? Boaz. E um dia o Boaz estava passeando, cara rico. Encontrou uma moça chamada Ruth. Ruth olhou para ele, ficou com os olhos encantados e falou, meu Deus do céu, que homem lindo, maravilhoso. Aí os dois casaram, se engraçaram os dois também, e nasceu outro baguri. Qual é o nome do baguri? Jessé.
Aí Jessé olhou para outra baguria, olhou para uma moça, e aí nasceu a filharada, a renca de filho, igual minha tia, fez mais do que o Jessé, e veio um menino chamado Davi, os outros irmãos de Davi, nós conhecemos a história. Dali em diante se conta 14 gerações, até chegar a Jesus Cristo. Raabe foi ancestral, fez parte da genealogia. Ó, aqui, ó. Isso aqui é mensagem para nós orarmos hoje. Ela fez parte da família do povo de Deus. Nós podemos orar hoje e falar: Deus, o Senhor teve misericórdia daquela pecadora, porque creu no Senhor, faça isso com a minha família. Mas a condição é crer. É crer no Deus vivo, no Deus que abre mar vermelho, que Deus que dá vitória, que transforma a vida de qualquer pessoa. Deus, irmãos, tem esse plano ainda. Deus ainda salva, Deus ainda restaura. Nós temos que crer. Amém, Jesus? Ó, só está começando. As muralhas vão cair ainda. Semana que vem a gente volta por Josué 3. Segura um pouquinho aí, que nós estamos chegando lá. Deus só está nos preparando para essas muralhas cair por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir para os obreiros aqui rapidinho, vão se preparando. Eu vou entregar um pão e o suco da uva, nós vamos fazer a oração da família. E em seguida nós vamos fazer essa oração aqui, da mulher que não merecia e foi salva. Vamos clamar a graça de Deus. Alguém crê nisso, que Jesus pode fazer isso? Eu quero que vocês, pode passar lá, eu quero que vocês acreditem que por essa porta da igreja vai entrar o traficante da igreja, na igreja. Prostituta. Vocês creem, irmãos? Já tive a oportunidade no meu ministério de receber um gerente do tráfico. E eu batizei ele. Está na igreja. E é obreiro do Senhor. Ainda que não fosse, mas é servo. Todos nós aqui não éramos merecedores. Mas Deus entrou com um plano e nos salvou. Vocês creem? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Feche os olhos. Pai querido, queremos te agradecer pela palavra que recebemos nessa noite, pelo direcionamento. O Senhor mostrou claramente na exposição desta palavra hoje, que o Senhor é um Deus misericordioso, que salva, que resgata pessoas. E eu acredito que o Senhor vai fazer isso na nossa casa, e na nossa família, e na vida dos nossos familiares. Diante da tua presença está aqui, Deus, esse pão e esse suco. Eu peço a tua bênção. Que o Senhor venha abençoar este pão e venha abençoar esse suco. Para que quando nós participarmos, a nossa vida venha ser abençoada. A nossa família venha ser alcançada. Venha ser restaurada. O propósito de nós estarmos aqui é orar também pela nossa vida e pela nossa casa. E eu te peço nessa noite, opere grandemente, com grande misericórdia. Eu e a pastora nós vamos orar. Orar pela família. Orar pelos nossos. Pois eu acredito que tem Raabe em nossa casa. Que tem pessoas que precisam ser salvas. E o plano da salvação de Deus não acabou. Ele continua. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu participo, consagrando minha vida, minha família, o meu viver a Ti, Senhor. Eu te peço, salva minha casa, Senhor, com a Tua misericórdia e com o Teu amor. Coma deste pão. Beba do cálice. A pastora vai iniciar orando. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Oh, comece a orar, comece a agradecer a Jesus agora. Fala: Senhor, obrigado por esta palavra. Nós estamos consagrando, Deus, a nossa vida